Tudo bem, amigos do canal aqui direto da Fonte Divina? Estamos aqui de volta com mais um vídeo e hoje, estamos aqui com a nossa amiga e consultora em registros acásticos, terapeuta, Miriam Torres. Tudo bem, Miriam? Tudo bem? Olá, pessoal do canal. Muito feliz de ver vocês. Muito bem-vindo de estar aqui novamente com esse bate-papo trazendo informações. Tudo bem, Graça? Muito obrigada pelo convite de estarmos juntas aqui. Tudo bem, Miriam. É um grande prazer ter você aqui, compartilhando, dedicando o seu tempo em compartilhar esse conhecimento que você tem, relacionado à saúde, à saúde e os registros acásticos, Porque além de terapeuta, a Miriam é terapeuta, ela atende com terapias, com massagens, trabalhando a saúde do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental, mas também sendo consultora de registros acásticos, fazendo essa mistura, porque nós somos um ser único, não somos só corpo físico, nem só corpo mental, nem só corpo emocional, somos um ser holístico, como um todo. E quando a gente começa a trabalhar o nosso corpo físico, nós temos que ver a origem daquele problema, o que originou, porque não adianta a gente tratar, tomar aqueles remédios alopatas, que tratam só a causa. Nós, como terapeutas, vamos na origem do problema, vamos buscar o que originou, a fonte onde surgiu aquele problema, para poder tratarmos a pessoa como ser humano, a pessoa como um todo, Então, Miriam, hoje nós vamos estar falando sobre doenças respiratórias, porque nós estamos no inverno onde aflora, esse tipo de doença. Então, Miriam, fala pra gente, o que são essas doenças respiratórias, e quais são as relações dessas doenças respiratórias com as nossas emoções? Então vamos lá, Graça. Vamos falar primeiro da linha ocidental, No Ocidente, nós somos atacados por ácaros, problemas inflamatórios, alergias e etc. Nós vamos olhar aqui de uma outra forma, Nós vamos estar falando relacionado com as emoções. Então, vamos voltar lá 5.000 anos atrás, onde o oriental começou a estudar isso. E hoje a medicina também está querendo entender isso, a correlação dessas emoções. O oriental, ele vê o ser humano em 5 pontos, Fogo, madeira, metal, terra e água. Hoje nós vamos falar de doenças respiratórias, então nós vamos falar do ponto metal, Ou seja, para algumas pessoas que trabalham 4 pontos, o metal é compatível ao ar, Tem pessoas que falam o fogo, o ar, o elemento ar. Então, nós vamos estar falando sobre isso, Para o oriental, o metal, ele corresponde, o órgão que corresponde ao pulmão e a víscera ao intestino grosso. Por que essa relação? Nós recebemos o ar pelas vias respiratórias, pelo nariz, nossa porta de entrada, que vai trazer o oxigênio para fazer funcionar cérebro, todos os órgãos, Então, é a nossa porta de entrada para o organismo, inclusive de algumas emoções, tanto é quando a criança nasce, que ela tem o contato com o ar, com o elemento metal. E o intestino grosso também tem a mesma função. O pulmão, ele vai pegar o oxigênio, mandar para a corrente sanguínea e colocar o que não serve para fora, que é o gás carbônico. E o intestino grosso também faz isso. Ele vai pegar a nossa alimentação, vai estar jogando ali, vai estar reciclando o que é importante para o corpo e excretando o que não serve, Então, assim, nessa época do ano, é muito comum nós sentirmos desconfortos, que vem dessa parte respiratória. Mas a estação do ponto metal, ela começa a ser plantada lá no outono, aonde está acontecendo que as árvores estão perdendo as folhas, estão soltando os pólens.
E para o oriental, é muito importante a saúde, né? Então, quando a gente olha do ponto de vista emocional, ele vai falar assim: o que é que você está se agredindo que você não está sendo você? E é onde a gente entra a parte das emoções. Ah, legal. Então, assim, todo esse processo, ele se inicia, né? As doenças, elas são desencadeadas no inverno, mas esse processo se inicia lá no outono, né? Onde as folhas estão soltando, as plantas vão soltando os pólens, e nós respiramos, né? E como esses pólenes estão soltos no ar, nós respiramos, né? Esses pólens, e aí isso vai se desencadear no inverno. Né? E falando de emoções, né? Você vê que na maioria dos países, né? Como a Suíça, por exemplo, onde o clima do inverno, do frio, ele dura mais tempo, né? Tem uma duração muito maior. Onde nós vemos que existem os grandes índices de suicídios, de pessoas que têm esses problemas não só respiratórios, mas também de tristeza, de melancolia, né? Porque é um tempo, né, onde as pessoas se recolhem ao inverno, né? Então, fala para mim, Mira, quais são as emoções, né, que nós sentimos e que podem desencadear essas doenças respiratórias? Então, as emoções principais que causam desequilíbrio nesse ponto energético que a gente fala, no ponto do metal, e que pode trazer várias doenças respiratórias, são o pesar, a nostalgia, a tristeza, saudosismo, futurismo, né? Porque a pessoa fala, não, como saudosismo, futurismo? Ou a pessoa ela não vive no tempo presente, ou ela vive lá no passado. Ai, no meu tempo que era bom, quando eu era criança, ou no futuro, o que será o amanhã? O que vai ser do amanhã? O mundo está perdido, né? O pesar, o luto é bastante forte, né? A depressão, a melancolia, que é diferente. A depressão ela é uma tristeza profunda. A melancolia é quando a pessoa fala assim, eu tenho uma coisa aqui no peito e não sabe te explicar o que é como se fosse uma opressão no tórax, né? Então é aquela coisa da melancolia, ela é um estágio antes do estágio depressivo, né? Então essas são as emoções que mais gritam dentro de um consultório quando as pessoas começam a relatar problemas ou desencadear problemas da parte respiratória. Quando a gente fala assim, né, de toda a parte respiratória com mais frequência, né? Foi o que eu falei, o ocidental, tem o alérgico, tem o ácaro, tem... Ok, mas se ela estiver equilibrada emocionalmente, o ataque é menor. Quando ela sofre, mas eu passei esse processo de luto há não sei quanto tempo atrás, mas você não tratou, você está carregando aquele luto, você está carregando aquele pesar, aquele sentimento de tristeza por ter perdido, tá? E não trabalhou, você só engoliu, então ele está em algum lugar no teu corpo, ele vai tá gritando, né? E quando a gente fala de luto, as pessoas sempre relacionam, né, a perda de alguém, de um ente querido. Mas não é só isso, né? Por exemplo, se você tinha um emprego e você perdeu o emprego, né? Aquela tristeza que você... Aquilo é um processo de luto, né? Toda e qualquer perda que nós temos, né, na vida, a gente passa por um luto. Não é só uma perda de um ente querido, de alguma pessoa que você gostava muito, mas também de perdas materiais também. Nos leva ao luto, né, Miriam? Com toda certeza, Graça, porque assim, o luto por morte, ele tem que ser trabalhado, mas é uma coisa que você fala assim, eu não vou mais ver a pessoa, e você tem que fazer aquele corte, chorar aquele tempo determinado. Mas hoje nós temos problemas de relacionamento, que a pessoa não deixa o outro ir, né? Ela tá ali naquele luto, naquele sofrimento, naquela, sabe, aquela porque eu, né? Porque isso aconteceu comigo, que aquele pesar, né? Como se pudesse acontecer com qualquer pessoa, menos com ela,
né? Então, isso vai desencadear vários problemas na área respiratória, Tá, né? então agora vamos falar, você falou das emoções, né? Agora vamos falar das doenças. Quais são as principais, né? Lógico que são muitas doenças, a gente aqui, nós temos um tempo que não dá pra gente, senão a gente vai ficar aqui falando de todas essas doenças. Mas as principais, existem os virais, né? Mas assim, se você está bem emocionalmente, você está né? Pode vir o vírus que vier, que você está bem, você não vai, né? Pode até ficar um dia ou dois, mas não vai se abater. Agora, se você não está bem emocionalmente, aquilo vai, né? Como é que é, Miriam? Fala aí. É assim, a gente fala um pouquinho do pulmão e não fala um pouquinho do intestino, né? O intestino que nem, por exemplo, diarreia, prisão de ventre, respiração curta, tudo isso impacta, tudo isso você tem que prestar atenção. Mas vamos usar até um pouquinho mais naquelas corriqueiras que as pessoas falam assim, nossa, eu pego uma gripe atrás da outra. Ok, qualquer pessoa pode pegar o vírus influenza, né? Mas assim, o que seria essa gripe? É um conflito interior, né? Literalmente o teu corpo tá chorando. Ele tá chorando porque você não tem confiança no novo. Então, meu Deus, o que vai ser amanhã? O que será do amanhã? Você não tem confiança, está vindo uma coisa nova, não é melhor eu ficar naquilo que eu conheço? Você começa a ter ataques de gripe, por quê? Porque você tem uma dificuldade, o teu corpo chora, né? Se você não está chorando, o teu corpo chora, porque você tem dificuldade de lidar com o novo, com as mudanças que pode vir, né? Então, é assim, ter gripe é normal? Com certeza, estamos vivos, mas uma atrás da outra, o que está acontecendo que você abaixou o seu sistema imunológico? Né? E muitas dessas gripes, né, que vão se repetindo, elas vão se desencadear numa sinusite, se elas não forem tratadas, mas não só tratadas com medicamentos, mas tratar a emoção, não é, Miriam? Fala aí. É o que a gente costuma, né? A coisa, fala assim, a coisa não tá muito boa, dá para piorar? Dá. Cada vez que você não olha para você, dá para piorar? Dá. Então você começa tendo gripes, o seu corpo tá chorando, ele tá te pedindo. Então vamos falar primeiro da rinite, vamos devagar, vamos das rinites, vamos em todas as ites, né? Então assim, você tem que você não se permite errar. Então você tem uma alergia, você está com alergia de quem? Às vezes é de você mesmo, porque você não pode errar, você tem que ter um comportamento exemplar, né? Então você começa a espirrar, porque é uma forma de você colocar para fora essa rigidez, essa autocobrança que você tem e coça nariz, porque não pode entrar nada de novo, eu não posso errar, se entrar alguma coisa de novo que eu não conheço, eu vou errar. Então eu coço o nariz porque eu não quero que nada entre. Né? E aí temos a sinusite, que é a decepção provocada pela expectativa do outro. Os relacionamentos. E começa lá com o pai e com a mãe, né? Então é assim, o nosso primeiro amor, nosso primeiro contato é com o pai e com a mãe. E quando a gente tem dificuldade em aceitar, quando eles são rígidos na nossa educação, a gente inflama tudo isso aqui, porque a gente não pode falar, eu não vou obedecer, né? Não quer ir pro castigo. Então você começa a inflamar. O que é? Eu estou irritada com aquilo que eu não quero fazer. E um dos responsáveis, que quase ninguém sabe, discretar esse muco que está bloqueando essa vontade de dizer que você não está fazendo o que eu quero, você não está me trazendo aquilo que eu esperava de você. Eu esperava que você me achasse o príncipe encantado, aí vai para relacionamento, porque você não me dá atenção, porque você não é como eu quero, né? Aquelas cobranças, você começa a fazer aqueles mucos. O responsável por excretar isso é o intestino, ele tem que trabalhar feito louco, é o intestino grosso. Tanto é que, gente, por favor, quando vocês estiverem com sinusite, uma crise muito forte, evite coisas que têm muco, por exemplo, leite, tá? Não é que você não tem que tomar mais leite, mas quando você está no auge da crise, você não pode reforçar coisas que vão te fazer mais muco, porque o intestino não aguenta.
Se você olhar nas suas fezes, ele vai estar com aquele muco. Então, o que é isso? É a expectativa que eu tenho no outro. Né? Que você me aprove, que você me ache bom, que você olhe para mim, que você me faça feliz, né? Que eu coloque. Se você não fizer tudo o que eu quero, eu estou no pesar de você não ter respondido minha expectativa. Então, eu vou fazer mucos para bloquear a vontade que eu tenho de te aprisionar. Eu lembro quando eu trabalhava no mundo corporativo, em que eu realmente tinha isso, eu esperava um reconhecimento maior do meu chefe e tal, e isso não acontecia. Eu tinha sinusite. Eu tive um período onde eu tive muita sinusite, uma atrás da outra, não conseguia, tive que tomar antibiótico para poder sair do processo, né, inflamatório. E eu via que tinha muita contradição em relação à chefia, né? Então, assim, no trabalho, isso também, né, tudo isso, esse processo emocional que a gente vive no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos com os nossos amigos, isso tudo vai impactar na nossa saúde, né? Com certeza, Graça, nós colocamos tudo num grau de ancestralidade, não é verdade? Então, quer dizer, qual é o primeiro poder que a gente recebe sobre nós? É o pai e a mãe. E quando a gente vai trabalhar, nós fomos uma boa geração criada para o chefe estar acima, ele está exercendo esse poder de pai e mãe, né? Então, é aquele que você quer agradar, aquele que você quer mostrar que é capaz. Quando ele não responde às suas expectativas, por mais que você faça e se desdobre, você tem aquela decepção. Eu faço tudo e ele não reconhece. Então você tem dores de cabeça horrível, porque a sinusite pega tudo, né? Pega todas essas fossas, que é a nossa intuição, a gente não consegue enxergar além, né? Ele pega bem a parte do terceiro olho aqui, que é a parte que a gente não consegue enxergar o que a gente está fazendo, correndo feito barata tonta. Ele grita, a gente corre que nem a barata, e não era isso que ele queria. E a nossa criatividade fica bloqueada, a gente não consegue ser criativo, a gente não consegue bloquear a nossa comunicação, porque também tem problema de garganta, né? Fala aí, quais são as outras doenças, Mi? Vamos falar de garganta, vamos falar de laringe, né? Então, a laringe, ela é a seleção das ideias, o que entra e o que de fato eu penso daquilo que entra, né? E muitas vezes nós não conseguimos expressar aquilo. Olha, eu não concordo, não é assim. Aquele conflito, né? A pessoa te dá uma ordem para você fazer alguma coisa que você não concorda, você tem que fazer porque você é subordinado por uma obrigação, você começa a inflamar a sua laringe, você começa a ter problemas de tireoide, né? Você começa a ter calo nas cordas vocais quando você, por exemplo, alguém te desafia a colocar numa posição de comando, que você é uma pessoa doce, você acha que você tem que ser muito firme, você força as cordas vocais, enrijecendo, transformando em calo. O que é? Um bloqueio. É uma autoridade não por conhecimento, mas por imposição. Você pode ver aquele chefe que grita, ele vive afônico. Ele vive perdendo a voz. Por quê? Ele está num cargo que às vezes ele tem conhecimento, mas não consegue passar para o funcionário, porque tem aquela pessoa, né? Tem aquele que sabe, mas ele executa e não consegue passar. Então, como é que ele vai impor? Ele vai impor através de grito, através de ordem, através de forçar o calo das cordas vocais mesmo. Ele força, ele tem aquela coisa meio brusca, né? Então, é todo aquele conflito que ele tem. A ideia que ele tem que fazer tudo produzir, tudo girar, que ele não concorda, ele sabe executar e acaba fazendo. E isso também, questão de família, aquela pessoa que ela, para conviver no relacionamento, ela só engole, ela só engole, ela só engole. Ou aquela pessoa que para agradar todo mundo, aquela tem a baixa estima e ela precisa agradar todo mundo, então ela engole, ela vive com dores terríveis de garganta. É o que nós falamos,
engolir sapos, né? Nossa! Engolir sapo, e o sapo vai ficando aqui na garganta, vai ficando preso aqui na garganta, né? Então, Miriam, além da faringite, né, laringite, né, essas itens, e a questão do pulmão? O pulmão assim, bronquite, né? São as mais famosas. Bronquites, asmas, né? A bronquite é uma dificuldade de se relacionar com aquilo que vem do meio. Então, pode ver que principalmente criança que tem muita crise de bronquite, ou a mãe ama extremamente os pais. Ai, não põe o pé no chão. Ela sufoca a criança. Então, a criança, ela tem dificuldade de pôr o ar para dentro. Quando a gente vai tratar uma pessoa de bronquite, a gente fala, se tem dificuldade de inspirar e pôr o ar para dentro, ou de expirar e colocar o ar para fora. Então, quando é aquela criança sufocada que não pode andar com o pé no chão, que vai cair, que vai não sei o que tem que comer, que caiu uma gota na roupa, tem que trocar, ela tem dificuldade, ela está sufocada, ela não consegue respirar, ela tem dificuldade de colocar o ar para dentro. E quando ela é abandonada, né, ou porque os pais vão trabalhar e outras pessoas vão cuidar dela, ou elas têm caso de abandono, ela tem dificuldade de pôr o ar para fora, porque ela está tão vazio que ela precisa segurar aquilo que a preenche, né? Então ela faz várias inflamações e etc, etc, etc. Nós temos o caso também de pessoas que passaram alguma situação de perigo, onde ela teve que se defender, então ela tem aquele impacto de eu não consegui nem me defender. Então ela começa a desenvolver crises de bronquites constantes, porque aquele emocional, ele não entendeu. O pulmão fecha, porque quando ele vê o ácaro, né, a explicação ocidental ele vê o ácaro, ele fala assim, o ácaro, fecha, 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 fecha. Só que ele esquece que o sujeito tem que respirar, senão ele vai morrer. Né? E quando vem um ácaro emocional, né? Aquela emoção é um ataque. O pulmão fecha, 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 fecha e você. Por quê? Porque você precisa se defender. Só que o pulmão esquece que você tem que respirar. Então, se você não tiver aquela calma para baixar aquela energia, é hospital. Eu sei, né, porque a minha irmã teve bronquite, e eu lembro disso, quando ela ficava nervosa, qualquer coisa que deixava ela nervosa, ela tinha logo falta de ar, né, vinha logo usar a bombinha para ela. Então, assim, é um processo emocional. A gente percebe que existe um emocional muito, muito forte ali. Agora, Miriam, essa questão também de bronquite, de asma, isso também pode ser hereditário, a gente pode estar trazendo isso da nossa ancestralidade, né, dos nossos pais, né? Porque quando a gente nasce, a gente recebe o DNA dos nossos pais, e ali naquele DNA vem uma carga emocional, né? Vem uma carga no nosso gene, na nossa genética, nosso DNA vem essa carga emocional, que também são herdados dos nossos avós, dos nossos tataravós. Então a gente traz ali dentro, né, dentro da gente, né, essa carga emocional que pode ser startada a qualquer momento, né? Então, assim, pode ser até mesmo na gestação, não é isso? No momento que a criança está sendo gestada, alguma emoção que a mãe transfere para ela, que ela sente, e aquilo ali já starta dentro dela, já traz dentro dela. Então, starta, aquela emoção starta ali naquele momento, né? Como é que a gente trabalha isso, como você trabalha isso com os registros acásticos? Então, primeiro a gente faz um diagnóstico, né? Que a gente sabe que vamos falar de genética, vamos falar do ocidente. Seu pai tinha, sua mãe tinha, não, talvez um tataravó tinha que você não sabe. Pode ser uma pequena alergia, né, ao ácaro, mas tem uma carga emocional. E quando a pessoa, não sei, você abre os registros acásticos, ou seja, você vai no campo etérico dela, no campo energético dela fazer aquela leitura, você pode estar lendo desde da intrauterina, aonde por algum motivo foi passado para aquela criança que não era o tempo, financeiramente,
que a criança se sente indesejada, ela pode ter, tá? Como pode ter vir de um ancestral ou de uma vida passada. Pode ter casos que a gente descobre que aquela pessoa morreu por asfixia ou algum ancestral morreu por asfixia. Então, você imagina o desespero de você morrer por asfixia. Tanto é que quando eu dei o exemplo da bronquite, que é quando a pessoa ri muito, quando ela está no estágio muito alegre, muito solto, que são os extremos, tá? Ou muito triste, ela tem aquela, né? O que é? Aquele desespero. A descrição de uma pessoa que tem bronquite ou asma, ela sente exatamente desespero de o ar não entrar. Então, se ela não tiver aquela, elas acostumam com as crises a ter um autocontrole para o coração começar a bater menos compassado e o pulmão falar, posso dilatar. E isso não só pelo ataque, mas pela emoção. Quando ela sofre emoções fortes, ela tem o mesmo ataque. E você pode estar descobrindo isso, aí você começa a conscientizar a pessoa que aquilo já foi, que não pertence mais a esta vida dela. E começa a trabalhar essa emoção e ela começa a ter um maior controle dessas crises, não só da bronquite, tá, gente? Aumentar a carga imunológica para não ter tanta gripe, não ter tanta sinusite, ter aquele espaço de pensar que está correndo feito barata tonta, de usar o espaço daqui a aqui para poder falar, né? Porque muitas vezes a pessoa grita, discute para impor a opinião dela e se ela der um tempo e ela falar de uma forma, talvez ela seja mais ouvida. Então, quando você começa a trabalhar o emocional, a pessoa diminui a quantidade de ataques que ela tem. Nós tivemos casos, eu mesmo tenho um caso, posso falar, né, de mim mesma, eu tive calo nas cordas vocais, eu ia para a mesa de cirurgia e eu comecei a fazer todo esse trabalho da oriental e do emocional, o calo sumiu. Tô aqui falando bem feliz até hoje, eu perdi a voz completamente e estava assim, eu fui para ir para a mesa de cirurgia com o médico de garganta e pescoço, e não precisei fazer, né? Então, é todo o trabalho de autoconhecimento. Então, eu sou uma prova viva, tá, gente? Eu tô aqui falando bem feliz, eu sou uma prova viva disso, né? E uma doença também que eu queria falar bastante também é a pneumonia, que nessa época do ano, todo mundo se preocupa com os idosos, tem campanha de gripe, campanha de pneumonia. Por quê? Porque quais são as emoções, a maioria das emoções que o idoso tem? O sentimento de ter, nós estamos falando do lado negativo, de ter se doado e não ter recebido nada em troca. Por que que eles fazem uma grande campanha, principalmente em asilos? Né? Aquele que está ali, ele tem a sensação que ele se doou, ele criou, ele trabalhou, se ele teve filhos ou se ele não teve, ele trabalhou, e o fim da vida dele é aquele. Então, é aquela emoção de pesar, de ter se doado e não tá tendo reconhecimento. Então, por isso que muitos idosos morrem de pneumonia, os mais felizes morrem do coração. Os mais pesarosos. Eles também trazem esse sentimento, né, de abandono, eles se sentem abandonados, não se sentem mais queridos, né, não se sentem mais úteis. Eu não sou mais útil, agora eu sou um encosto, né, eu sou um peso na vida da minha família, né, e se sente mesmo abandonado. Esse sentimento de abandono traz a tristeza, a melancolia, né? E a gente fala bastante do ego, porque quando a gente trabalha os registros acásticos, a gente vai trabalhar outras terapias, né, junto com os registros acásticos. Os registros acásticos nós trazemos, olha, a tua situação particular, da tua alma, do que você veio aprender aqui, porque nós temos uma consciência coletiva, mas cada um veio com uma funçãozinha, né? Nós não saímos todos de fábrica, tudo igualzinho. Se for diferente, tem um defeito. Não. Cada um tem uma particularidade. Então, um pode ter morrido de asfixia, outro pode ter
visto um parente ou não ter conseguido salvar alguém, né? Então, aquele pesar, como você disse, perder tudo, aí eu já estou englobando todas, não ter aquela sensação de pesar mesmo, porque assim, aquela coisa, né? Puxa vida, aquela melancolia, nossa, eu fiz tanto e você não, sabe, eu não tenho valor. É de não ter valor mais do que o abandono misturado com o não ter valor. Aí são dois pontos, tá? Que um desequilibra o outro ponto que a gente vai falar no outro dia, que é o ponto da água, nós vamos falar sobre os outros pontos, né? Então, prestar atenção, porque nós temos hoje muito em relacionamentos de todos os tipos, né? Porque eu que fiz para você, porque eu que você, né? Então, quando a gente fala do ego, aquele que fala assim, olhem para mim que eu sou bonito, ele é egóico. Aí a pessoa fala assim, nossa, ele é horrível, né? E aquele que se acha vítima de tudo, né? Aquele lá ainda pelo menos, olhem para mim que eu sou bonito, olhem porque eu tenho um carro maravilhoso, né? Mas aquela pessoa que ela tá o tempo inteiro assim, porque eu fui injustiçada, porque você não prestou atenção em mim, então assim, ela coloca a vida dela na mão dos outros, ela sempre está numa posição de vítima, ela tem problema de aceitar o que vem do outro, o direito do outro, que o outro pode, olha, eu gostei de você, mas agora não dá mais, ou não dá mais esse emprego, né? Você foi boa enquanto durou, né? Todo mundo tem direito de ter um pouquinho disso, né? Puxa, me dediquei tanto àquele emprego, e não, né? Mas tem que passar logo, gente, senão você entra naquela fase do... né? E também é aquela a pessoa que não tem a noção que a vida são ciclos, né? Que um ciclo se fecha para um novo ciclo se abrir, né? Ela fica sempre focando naquilo que ela perdeu, em tudo que ela perde. Ela não se abre, né? Ela não percebe que existem infinitas possibilidades, novas oportunidades, novos ciclos pela frente. São pessoas que ficam muito apegadas a um ciclo, né? O ciclo terminou, acabou, mas ela está ali apegada e ela sofre, ela não quer largar aquilo, ela não se abre para o novo, né? Que também pode ser um assunto que a gente pode estar trabalhando num outro encontro aqui. Então, todas essas emoções, né, que estão relacionadas a essas doenças, elas estão lá nos nossos registros, né, Miriam? Então, né, se você quer conhecer um pouco, né, você quer entender pelo seu processo de saúde que você passa, né? Hoje nós estamos aqui falando das doenças respiratórias, né, como a Miriam falou do metal, mas nós vamos voltar aqui falando de outras doenças, falando dos outros elementos, né, relacionados também à nossa saúde e aos registros acásticos, é você entender, né, que existem ferramentas, existem formas de você acessar esse seu campo, né, onde tem esses registros e fazer essa conexão, tornar isso que está inconsciente, consciente, trazer isso para a consciência. Quando a gente traz isso para a nossa consciência, a gente tem a oportunidade de curar. A gente tem a oportunidade de transformar aquilo que está mantendo a gente presa naquela situação, mantendo a gente presa naquele problema, né? E que a gente tem gente até que guarda aquele problema como um problema de estimação, né? Por quê? Porque enquanto ela tem aquele problema, ela tem a atenção dos outros, né? E se ela perder aquele problema, ela não vai ter muita atenção de ninguém. Então, não é bem assim, né? Você precisa tomar consciência de que você é um ser único, né, com dons e talentos especiais, né, que você tem dentro de você a perfeição divina, não é mesmo, Miriam? Com certeza, Graça. Aqui nosso intuito não é que os médicos estudaram, nós trabalhamos em conjunto. Nós queremos que você saia do ciclo da doença, que você só use um remédio quando aquilo realmente for um ataque de um ácaro, de um físico, de uma inflamação, porque o ar está poluído, tá? E diminuir essas crises. E eu queria dar um recado muito importante que eu me lembrei agora, Graça, que as pessoas, como eu sou também fitoterapeuta, as pessoas acham que erva não mata, mata sim, tá, gente? Você tem que ter um profissional que vai ver a dosagem direitinho, e eu gostaria de deixar um recado, principalmente para as mães de bebês. O chazinho de hortelã. Gente, não pode dar chazinho de hortelã para bebê, não pode dar chazinho de hortelã para criança. Tem mentol. A criança, quando ela nasce, o coraçãozinho dela,
ele é acelerado. Por quê? O corpinho é pequenininho, mas a quantidade de batimentos cardíacos é praticamente a mesma. E o mentol, ele acelera a corrente sanguínea, os batimentos cardíacos. Então, mamães, por favor, até os 7 anos, poejo, tá? Então, aquela criança está com aquela secreção, por quê? Porque os brônquios, ela está com bronca. Mamãe não deu atenção, mamãe não olhou quando dava o peito, então ela está com bronca. Pulmãozinho cheio, dê poejo. Já que vocês querem pegar lá a ervinha da vovó, poejo, mamãe. Até 7 anos, poejo. Por favor. Então, assim, olha, obrigada, Miriam, por essa dica maravilhosa, porque, assim, mentol, né? Então, tem produtos, por exemplo, que a mãe passa no peito da criança, porque para soltar, né, para soltar os brônquios, abrir os brônquios, soltar o catarro, mas que tem mentol. E que, assim, vai dilatar os brônquios, vai ajudar a criança a respirar, mas aquilo pode estar interferindo nos batimentos cardíacos da criança, a criança ficar mais agitada. Né? E você nem tem, né? Porque tem produtos, né, que tem mentol que passa para abrir os brônquios, mas a partir dos 7 anos. É isso que é importante. O que acontece? Tem assim, para mães, porque a criança não fala. Então eu tô querendo colocar isso mais para mãe, que são coisas assim, tem muitas pessoas que ela tem bronquite, que ela tem alergia ao mentol. Então ela acaba tendo mais, você está pensando em aliviar, ela está tendo mais. Não é que aquilo seja ruim. Tem a particularidade que ela pode ser alérgica e o bebê não está preparado para o mentol, porque ele já tem um batimento. Põe a mãozinha no coração de uma criança. Quando ele vai crescendo, parece que aquilo vai. Por quê? Porque o coração tem mais, ele tem que bombear sangue para mais, entendeu? Então dá menos, a sensação de que ele está trabalhando menos. Então, são certos cuidados. Outra coisa também, aquela coisa de fazer aquela inalação, aquela vaporização no quarto. Faça no banheiro e põe uma toalha na criança para levar para o quarto, porque a toalha enxuga o corpinho, e se você fizer no quarto, a parede vai ficar com as gotículas, vai ficar gelada, a criança vai ter mais crise de bronquite. Por quê? O frio foi plantado no outono, foi desenvolvido no inverno. Aqui você coloca aquele vapor quente, a parede resfria, gotículas de água, deu efeito gelado, crise de bronquite. Então, assim, esses são os cuidados com as crianças que ainda não sabem o que aconteceu emocionalmente com ela nesta vida, na vida passada, né? E que tem que ser cuidada. Então, e os adultos vamos sair do ciclo da doença. É isso que a gente quer. Com a leitura de registros acásticos, a gente vai buscar a causa e vai trabalhar a tua causa através de várias ferramentas para que você, através da sua consciência, diminua, aumente seu sistema imunológico e e saia do ciclo da doença. Perfeito. Agora, uma coisa também que eu queria mostrar para vocês, né? Porque as pessoas falam assim, porque o meu avô, o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu tio tem bronquite, né? Então eu também vou ter. Gente, todos nós trazemos essa carga genética, sim, hereditariedade, sim. Mas hoje a ciência já está provando que a gente pode mudar. Nós temos o poder, né, de mudar isso. Nós não estamos fadados a ter aquela doença, né? Nós já podemos ter sim, mas também podemos fazer essa mudança. E podemos realizar essa mudança através das nossas emoções, né? Através de várias ferramentas desses processos de limpeza de emoções, né? Como o Ho'oponopono, como o EFT, como várias ferramentas que estamos aí disponíveis para a gente utilizar, para limpar esses padrões emocionais que nós trazemos, né? Porque isso que a gente traz no nosso DNA são padrões emocionais, né, da nossa ancestralidade, mas que a gente pode limpar, a gente pode, a partir dali, né, a partir daquele momento, fazer um trabalho com a nossa ancestralidade, né, eu honro a minha ancestralidade, mas eu não tenho que manter esse padrão na minha vida, nem transmitir isso para os meus descendentes. Né? Então, você pode, a partir daquele momento, curar toda a sua ancestralidade. Né? A partir de você, aquela doença que
vinha de ancestrais atrás, você cura, você limpa aquele padrão em você, automaticamente você está limpando nos seus ancestrais. Né? Você está realizando uma cura na sua ancestralidade. E também, a partir dali, os seus descendentes também não ter a continuidade daquele padrão. Né? Então, isso é um trabalho que eu amo nos registros acásticos, essa ferramenta, né? Além da gente não realiza só cura na gente, a gente realiza a nossa cura da nossa ancestralidade dos nossos descendentes. Então, é uma oportunidade onde nós temos... Todos nós podemos acessar os nossos registros, todos nós, sem exceção, né? É porque nós que somos consultores, nós fizemos uma preparação, né? Nós fizemos um curso, uma formação, né? E nos especializamos nisso, mas todos nós temos esse acesso, né? É só você desenvolver isso, só você buscar, né, esse desenvolvimento. Né? Tanto que quando eu faço os acessos para os meus clientes, eu levo eles junto, eu faço uma preparação para que eles também possam fazer esse acesso junto comigo. E é isso, gente. A gente hoje nós trouxemos essas informações para vocês, né? Onde aqui você pôde ter um pouco, né, só assim, uma degustação, né, de todo esse conhecimento, de todos esses estudos, né, que a Miriam tem. Ela tem um amplo conhecimento em todas essas doenças psicossomáticas, que são as doenças que são decorrentes das nossas emoções. Então, tratando as emoções, é como se fosse uma vacina, né? Você vai se prevenir de ter essas doenças, né? Quem não tem vai se prevenir, quem tem vai tratar, né? Não é mesmo, Miriam? Não é assim que acontece? Com certeza, isso já está no campo científico, tá? Nós temos médicos e pesquisas, inclusive na área de câncer, que ele fala quando a pessoa trata a sua emoção, o remédio flui rapidamente, o tratamento flui rapidamente. Então, nós aqui, uma coisa que eu coloco bastante, que as pessoas falam, né? Aqui no Brasil, acho que todo mundo fala, eu tenho direito de fazer tudo. Nós temos dons, cada um tem um dom específico para alguma coisa. A Graça, mas o pessoal que está aqui, nós nos encontramos porque nós tínhamos dons de acessar essa parte de registro, então nós vamos participar dos cursos, né? Então, tem muitas pessoas que falam assim, eu não gosto disso. Ok, você não precisa gostar, procura a gente e se beneficie com isso, com o nosso conhecimento, com o nosso dom, né? E saia do ciclo da doença, gente. Vamos buscar coisas melhores. Tem muita coisa. Um médico tem que ser feliz, um mecânico tem que ser feliz, um engenheiro tem que ser feliz, os terapeutas, né? Nós nascemos para buscar a nossa harmonia e o nosso equilíbrio. E, gente, a doença não é um processo natural. O processo natural é a saúde. A doença, ela é simplesmente um sinal de que algo não está certo com você, né? Que nós somos um sistema, né? E que esse sistema, ele precisa funcionar perfeitamente. Então, quando surge uma doença, está sinalizando, é o corpo te dizendo, tem algo que não está funcionando, tem algo que você precisa rever, precisa fazer uma manutenção aí, né? Fazer um check-up no teu campo emocional, né? No teu campo mental. Muita coisa que você pensa, fica remoendo aquele pensamento, aquilo com o tempo que não vai afetar o teu corpo físico, né? Então, o processo natural é a saúde. Nós nascemos perfeitos, com saúde perfeita, né? Então, assim, tem doença, então busque uma ajuda, né? Ou se você não tem, mas está emocionalmente abalado, alguma coisa que está te incomodando, então procure, né, fazer esse tratamento para que isso não se transforme numa doença futuramente. Então, Miriam, qual é a mensagem que você quer deixar aqui hoje para gente? Mente sã, corpo são, né? Então, vamos cuidar das nossas emoções, vamos abrir espaço, né? Porque tem pessoas que ela fala assim, eu não gosto de mexer no passado. Ok, se você colocar aquela emoção para dentro, ela vai estar toda hora te lembrando, assim como você lembra de alguém que pisou no teu pé. Então, nós estamos aqui para trazer informações. Hoje, os médicos, eles estão tentando entender mais o que emoção traz no corpo, então nós estamos tendo um resgate, nós estamos nos tornando cada vez melhores. Então, é assim,
cuidem de vocês, prestem atenção nas emoções de vocês e sejam extremamente felizes. Gratidão, Miriam, gratidão imensa, né, por você estar aqui hoje compartilhando esse conhecimento maravilhoso com a gente, né, e nós vamos voltar, a Miriam vai voltar aqui, né, nós vamos trazer outros vídeos falando de outras emoções, de que acarretam em outras doenças, tá bom? E trazendo sempre para vocês informações para ajudar vocês a ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz e plena. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, gostou desse assunto, viu que é interessante, né, que esse assunto vai ajudar outras pessoas, então compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, até com seus inimigos, mas compartilhe, né, seja um propagador, né, de boas novas, né, de informações que vão ajudar o próximo. Okay? Se você ainda não é assinante do nosso canal, né, então se inscreva, assine aqui embaixo, né, se inscreva, coloque lá no sininho, para que sempre que a gente tiver aqui um novo vídeo, você seja notificado, o YouTube possa notificar você, né, e ajudar a gente, né, dê um joinha aí, curta nosso vídeo, e que quanto mais joinhas nós tivermos, mais o YouTube vai difundir os nossos vídeos, né, vai propagar essa informação. Então, ajude a gente, né, a propagar essa informação, a difundir, né, o nosso canal para que mais pessoas sejam beneficiadas, ok? Então, gratidão imensa, Miriam, né, e gente, até uma próxima oportunidade, tá bom? Gratidão.